Olá, pessoal! Está no ar o Momento Papo de Mãe. Dizem que a inclusão nas escolas brasileiras é uma na teoria e outra na prática. Seja pública ou particular, a maioria das escolas não está preparada para receber crianças com necessidades especiais. Com esta realidade, como fazem os pais? No caso das escolas, não basta aceitar a criança, o que inclusive é lei, mas é preciso também dar condições para que ela se desenvolva no ambiente escolar. E a sociedade está preparada para promover a inclusão? Para o papo de hoje, convidamos o Rodrigo Mendes, que tem um instituto dedicado a esta causa, e a Carla Cristiane, mãe do Matheus, de 3 anos, que tem sinais de autismo. O diagnóstico dele não foi fechado ainda porque ele ainda é pequeno. Ele já vai para a escola, Carla? Sim, eu trabalho dentro de uma escola, então ele está dentro da minha barriga na escola. E o autismo nós não descobrimos através de exames, é uma questão comportamental. Eu desconfiei do autismo do meu filho por trabalhar em escola. Se eu não trabalhasse em escola com crianças, eu jamais perceberia. E como é que tem sido a inclusão dele? Na escola, eu tenho que levar uma equipe multidisciplinar. Dentro da escola, nós temos outras crianças também que possuem autismo, que possuem paralisia cerebral, porque o que acaba acontecendo é que cada deficiência tem a sua peculiaridade. Nós não aprendemos na faculdade de pedagogia como nós temos que lidar nem por cima. Na prática, é muito diferente do... Então, nós precisamos dos pais. Por isso, a criança tem que ser incluída na família também, porque na escola nós temos casos que as crianças não são incluídas na família, que os pais não aceitam e que fica muito difícil nós trabalharmos a inclusão com eles na escola. E, Rodrigo, é isso mesmo? A inclusão no Brasil hoje ela é uma na teoria e é outra na prática? O que você tem notado com o seu trabalho? Sabe que eu pesquiso esse assunto já há muito tempo e eu diria que não é bem assim. A gente tem bons casos de educação inclusiva em todas as partes do Brasil. A gente avançou muito, a gente deve se orgulhar da lei que a gente tem hoje, ela é muito robusta, é muito atual, mas mais do que isso, a gente consegue encontrar práticas exemplares, consistentes e pioneiras em escolas, né, que se mostram comprometidas e que estão criando formas de atender com qualidade. Quando eu comecei a trabalhar com formação de educadores faz 12 anos, eu percebi 2 fatos muito assim evidentes. Primeiro, que a maioria dos cursos que existiam na época eram muito teóricos, né, muito baseados em conceitos e não eram suficientes para atender essa angústia que o professor manifesta. Em segundo lugar, conforme eu comecei a visitar as escolas, né, e a conversar com os professores, ficou claro também que existem muitas práticas acontecendo que são criativas, geram aprendizagem e aí eu decidi investir num modelo de formação de educadores que parte de casos reais, né, que mostra o que está acontecendo de positivo, com o objetivo de desconstruir a resistência e aí sim a gente amarra com teorias e com conceitos. A gente vê em muitos casos que é preciso contar com a boa vontade da escola, com a boa vontade dos professores. Você já teve alguma situação de que o Matheus sofreu algum tipo de não inclusão? O que eu posso contar é que, como eu sou coordenadora da escola, eu tinha um aluno dentro do espectro, autista também, e ele ia formar, ia completar 5 anos e ia para o ensino fundamental. E eu combinei com a mãe que eu ia ver a escola de ensino fundamental para o filho dela, que era também de meu interesse, depois por conta do Matheus. Eu cheguei em uma das escolas, eu falei, eu tenho um aluno dentro do espectro que foi muito acolhido dentro da nossa escola, ele vai se formar, gostaria de saber como é a inclusão na sua escola. Bom, você aceitaria nosso aluno? A coordenadora falou, eu não posso falar que eu não aceito seu aluno, é uma questão jurídica. Se eu falar que eu não aceito, minha escola vai sofrer processo judicial. Então, eu sou obrigada a falar que eu aceito. Como se ela fosse contra essa lei, é isso? Ela é contra a lei, ela é contra, porque é uma questão não adianta jurídica. também aceitar, matricular e a criança fica ali isolada, sem ser estimulada. Sim, não por isso adianta, que eu fui né? como Porque aí não tá coordenadora. sendo incluída, né? Eu acho que é importante esclarecer, né, aproveitando que vocês já falaram, que essa fase da boa vontade, né, da insegurança da família, a gente já virou essa página, né? A gente hoje
tem o direito de participar da escola comum como algo assegurado por um conjunto de leis. E como a Carla está falando, a escola pode ser processada e o diretor pode ser preso se ele negar a matrícula. E mais do que isso, se a escola cobrar alguma taxa adicional em virtude, né, da necessidade de algum serviço complementar. Mas e se acontecer isso? Quer dizer, a escola aceita, a criança é matriculada, mas ela fica ali... Na prática não tem a inclusão. Não há dúvida que é um assunto complexo, não é trivial, né, viabilizar, mas eu gosto sempre de mostrar o que está dando certo. Né? Tem, por exemplo, uma escola na periferia de Belo Horizonte, que eu conheci há pouco tempo, chamada Oswaldo Cruz, uma escola pública, e aí eles receberam pela primeira vez um jovem de 15 anos, né, um adolescente matriculado no 8º ano que tinha, né, transtorno do espectro autista. E aí a primeira reação, como né, a gente costuma observar, é uma sensação de impotência, de insegurança, de muito medo até dos educadores. E aí eles decidiram se reunir, professores das várias disciplinas, e foram conversar com um profissional do AEE. Vocês sabem o que é o AEE? Não. Muito importante também comunicar, né, para os telespectadores. A gente tem no Brasil, desde 2008, um serviço chamado Atendimento Educacional Especializado. O que é isso? Né? É um serviço que visa complementar, né, a escolarização. Ele existe para apoiar tanto a equipe pedagógica, os professores, como apoiar diretamente os estudantes, né, nesses casos, ou de alunos com deficiência, ou com transtornos do espectro autista, ou com altas habilidades ou superdotação. Que bom, então, Rodrigo, mais um ponto para as pessoas ficarem sabendo e exigirem os seus direitos. A nossa conversa sobre inclusão já continua. Fique com a gente aqui no Momento Papo de Mãe. O Momento Papo de Mãe está de volta. Hoje estamos falando sobre inclusão. O Rodrigo já contou um pouco do seu trabalho, né, Rodrigo? E agora conta pra gente o que aconteceu com você. Eu passei por um assalto, Mariana, aqui em São Paulo, onde eu levei um tiro e isso gerou a imobilidade, né, abaixo dos ombros, chamada de tetraplegia. E nos últimos anos eu tenho dedicado a minha vida a isso, a garantir que a criança e adolescente com deficiência possa atingir o seu melhor, né, possa acessar a escola comum e com isso construir autonomia. Eu estava contando aquela história, né, de Belo Horizonte. E resumindo assim, eles criaram 3 estratégias para conseguir atender o Breno, né, que tinha autismo. Primeiro, né, eles gastaram um tempo tentando entender, no detalhe, qual era a história do Breno, quais eram os gostos, né, as preferências, as habilidades do Breno. E aí, conhecendo melhor essa trajetória, eles investiram em 2 práticas. Né? No início de cada aula, os professores sempre conversavam com o Breno, o que ia acontecer naquela aula, né, que tempo levaria, quais seriam as atividades, quem participaria. E com isso, eles começaram a perceber que o Breno passou a ter uma outra relação com a dinâmica da aula, né, começou a se relacionar melhor com os colegas. Uma segunda ação interessante, eles passaram a tentar fazer relações da vida do Breno com os conteúdos dados em sala de aula. Então, o Breno gostava muito do Pink Floyd. E aí o professor de inglês, me lembra, ele começou a usar as letras da banda, né, para tratar das questões de gramática. Os amiguinhos ganharam também, né? Todo mundo ganhou e só concluindo, também começaram a diversificar o formato do conteúdo, usando não só o texto, mas também imagens, filmes, o que ajudava todo mundo, inclusive o Breno. Então, é uma forma mais inovadora de educar e que faz com que a educação seja melhor para todo mundo. Que bom, né? Que eles olharam para o Breno, né? Tentaram entendê-lo e tentaram também perceber as necessidades dele, né? Carla, o que você tem sentido com o Matheus, da inclusão dele na sociedade de forma geral? Com a família, com os amigos? Dentro da minha família, ele é muito, muito aceito. Na igreja onde eu estou, os meus amigos, ele é muito bem aceito. E a sociedade nisso tem aumentado muito o leque de lugares para nós levarmos eles. Hoje tem o Cine Azul, que é específico para autista, que adapta toda a sala de cinema para autistas. O que dói em mim é a inclusão na escola, porque nós vivemos uma inclusão de faz de conta.
toda a sociedade escolar não está preparada, tanto na rede pública quanto na rede particular. Você está preocupada quando o Matheus deixar de frequentar a sua escola? Muitíssimo. Minha preocupação é de ser uma inclusão de faz de conta. Na rede pública, nós temos o Cefai, que é uma comissão que vai até as escolas de educação infantil para saber se a criança necessita mesmo, conforme diz a lei, que o deficiente tem que ter um auxiliar do lado. Isso é uma lei federal. E, no entanto, tem uma lei estadual, que rege a Prefeitura de São Paulo, que eles podem ter uma AVE, que eles falam, que é uma assistente de vida diária, que, por exemplo, um aluno cadeirante, essa AVE ela pode ajudar a criança até a porta da sala. Para dentro da sala, ela não pode. Então, ela que faz a higiene, a alimentação, dentro da sala a criança fica sozinha e, por ter uma deficiente, a professora tem uma auxiliar de sala. E não, como diz a lei, uma pessoa para ficar com o deficiente, auxiliando dentro da sala de aula também. Olha, que importante esse programa. Eu tenho certeza que a gente teria muita coisa para conversar ainda. Eu vejo aqui, né, que existe uma realidade no nosso país que já tem uma sementinha plantada aí de bons exemplos, escolas aplicando. Ainda falta expandir isso. E que bom se isso se juntasse, né? Mas eu diria que a gente já tem uma floresta, não uma sementinha. Que bom que você Quem tiver está curiosidade, otimista. acesse o nosso portal, vocês vão ver quanta coisa boa está acontecendo. Eu sou solidário à Carla, existe muita escola resistente, não é simples, a gente tem que confrontar muitas vezes, né, esse tipo de atitude, isso é inaceitável, mas a gente tem que olhar para aquilo que dá certo para mostrar que é possível. Verdade. Né, e inspirar outros professores. Os pais têm que continuar lutando, né? Eu acho que sim, e mudar a realidade de quem nem entendeu ainda o quanto é bom para a escola ser inclusiva. Verdade. Obrigada por ter vindo. Você quer deixar mais alguma dica, então, de site ou a página de vocês? Porque o Instituto leva o seu nome, é isso? Leva o meu nome. Instituto então, Rodrigo Mendes. A gente tem o nosso site institucional. Acho que o mais importante para quem está assistindo é esse portal, né, que tem artigos, histórias, filmes, que é o diversa.org.br. E só lembrando, a gente está falando aqui do caso do transtorno do espectro autista, existe uma lei de 2012, né? Carla estava falando sobre ela, chamada Berenice Piana, e essa lei considera que a pessoa com autismo tem os mesmos direitos de uma pessoa com deficiência. Né? Então, a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, que traz um leque enorme de leis. Então, para os pais que estão assistindo, seus filhos também têm direito à escola, direito ao apoio no trabalho, enfim, um conjunto de serviços, né, que são fundamentais para que a gente construa a autonomia. Que bom, Ótimo. que bom. Obrigada a você, Carla. Eu que agradeço o convite. Você quer divulgar algum site ou algum grupo, alguma coisa? Ou mandar um beijinho para o Matheus? Eu mando um beijo para o Matheus, para a minha família toda. E para todos que estão com a gente na escola e principalmente para as mães. Nós temos eu participo de vários grupos de mães no WhatsApp, que nós temos que nunca desistir pelos nossos filhos, que nós somos as vozes deles muitas vezes. É verdade. E o que você não conseguir, você pede ajuda para o Rodrigo. O Momento Papo de Mãe sobre Inclusão fica por aqui. A nossa dica hoje é esse livro com a letra da música Imagine, de John Lennon. Até a próxima. Tchau. Não custa nada sonhar com um mundo melhor. Até a próxima. Tchau. Queria convidar os professores que estão assistindo a fazerem parte da nossa comunidade de usuários do portal Diversa, onde vocês vão encontrar apoio e ajuda para esse desafio da inclusão.